Antes de começar o vídeo, você que é inscrito, você que vai se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho com as notificações do lado do se inscrever para receber toda e qualquer atualização do canal. Olá a todos que assistem o meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo de análise. Hoje com essa análise que eu demorei um tempinho para trazer ela aqui pro canal, né, que é o Attack on Titan Wings of Freedom. Esse game que eu tinha deixado de lado devido a tanto game novo que estava sendo lançado, porém recentemente eu consegui zerar o game e claro, obviamente deu para fazer a análise dele. Então vamos parar de enrolação, vamos partir pro vídeo que tá bem legal, então bora! Attack on Titan Wings of Freedom é um game de ação desenvolvido pela Omega Force e distribuído pela Koei Tecmo, lançado no ano de 2016 para PS3, PS4, PS Vita, Xbox One e PC. Lembrando que esse game foi testado, jogado, zerado na versão do PC e como é o enredo do game. Bom, não há dúvidas que Attack on Titan no Shinkenki no Kyojin ganhou muita popularidade nos últimos anos. Eu particularmente assisti a primeira temporada, hoje em dia eu acompanho e leio os mangás que são mensalmente, né? Eles são lançados mensalmente e mano, eu adoro. E desde a primeira vez que eu vi o anime, né, eu sempre falava como seria foda se tivesse um game de Attack on Titan. Não somente eu, mas como muita gente na época pensava assim, tanto que surgiu na época um game, um fangame na verdade, de Attack on Titan bem esquisito, né, por sinal. E por isso era inevitável que uma adaptação para o videogame fosse lançada, né? Porém, quando pensamos em game de anime, se deparamos com muitos games ruins. E isso certamente, cara, é um problema. Não que não tenha games bons, porém, geralmente games de anime são muito voltados para um público específico. No caso, o pessoal que assiste o anime ou então lê o mangá. Quando pensamos em destaque nessa área, vem logo na nossa cabeça a saga Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, né? Que hoje em dia, na minha opinião, é o game de anime mais bem sucedido e que tem bastantes fãs, na minha opinião. Pessoas que são fãs, né, no caso, e pessoas que não são fãs também, que jogam ele hoje em dia porque já se acostumaram com essa popularidade do game. E bom, como o game se baseia no anime, né, a história representada no game corresponde à primeira temporada, indo um pouquinho mais além, mas nada muita coisa, sabe? É muito pouca coisa, só vai um pouquinho além. No game iremos acompanhar a história de Eren, Mikasa e seu amigo de infância Armin. Os três vivem numa cidade rodeada por muralhas gigantes que foram construídas para proteger os humanos de titãs, que são seres humanoides enormes que se alimentam de humanos. O papel desses titãs na história é basicamente uma história de zumbis, tanto que eu manjo muito de games de zumbi. Quando eu vi o anime pela primeira vez, cara, várias teorias surgiram na minha cabeça e que no mangá se concretizaram, né? Eventualmente os titãs conseguem abrir um rombo nessa muralha graças a dois tipos especiais de titãs, né? O titã colossal e o titã encoraçado, e a mãe de Eren acaba morrendo nisso tudo, o que leva Eren a jurar vingança contra os titãs, dizendo que ia matar todos e que não deixaria um vivo no mundo. Eren mais tarde acaba juntando-se ao exército, né, o Wings of Freedom, que seria Asas da Liberdade, né, para assim então realizar o seu desejo. 5 anos se passaram desde a morte da mãe do Eren, né? Eren acaba ganhando a capacidade de se tornar um titã, que é uma coisa assim que pega a gente de surpresa na série, né? Mas isso fica para vocês descobrirem, né, por conta própria, porque isso é algo que faz parte assim muito forte da trama do anime, do mangá. Então eu não teria coragem de
dar esse spoiler para vocês, porque eu não estaria somente dando spoiler do game, mas como também do anime e do mangá. Esse é o problema de falar de games de anime e de mangá, né? Porque senão você acaba dando spoiler não somente do game, como também do anime e do mangá, cara. Isso é foda, né? E bom, não resta dúvidas que esse game possui uma história ótima, afinal ele vem baseado de um mangá foda, de um anime foda que fizeram muito sucesso, ainda faz sucesso, né? O mangá é excelente, eu recomendo demais para vocês. Porém, o maior problema, na minha opinião, não somente nesse game, como também vários outros games de anime, é a questão da adaptação nos games. Vemos a mesma história do anime e do mangá, porém com algumas mudanças sutis, né? E essas mudanças, por mais pequenas que sejam, atrapalham, cara. Não fica a mesma coisa se comparado ao anime, por exemplo. Outro fato é a falta de sangue. Attack on Titan é um anime, é um mangá muito sanguinário. E no game, infelizmente, cara, não tem tanto sangue assim quanto no anime ou no mangá, por exemplo. Ele tem sim alguns pedaços de sangue, né? Você corta o titã, ele vai sangrar, você vai ficar cheio de sangue, porém é apenas isso, cara. Na cutscene, por exemplo, não tem sangue nenhum, nada, é praticamente absolutamente nada. E isso com certeza afeta as cenas, cara, principalmente a da mãe do Eren, por exemplo, que na minha opinião é uma das cenas mais épicas no anime e que no game, no caso, não foi tão épico assim. E Eren, nas suas transformações, que quase sempre são sangrentas, né? Quase sempre ele tá tendo aí que morder sua mão, ou então tá em situação difícil e se transforma em titã. Muitas vezes ele tá todo quebrado, todo sangrando, né? E isso não acontece no game. Eu acho que a melhor nota para adaptação no game, né, na questão da história, é 7. Em questão de jogabilidade, basicamente falando, Attack on Titan Wings of Freedom puxa bastante o conceito parecido com games como Dragon Ball, Naruto ou qualquer game de animes que temos aí atualmente. A sacada de Attack on Titan surge dos equipamentos únicos que temos no anime e no mangá, como ganchos e gás para se pendurarem, movimentarem através do game. Esses aparelhos foram empregados de uma maneira assim muito fiel ao anime, cara. É essencial para que você alcance os titãs, né? E aparentemente essa mecânica ela é bem simples, porém é muito complicada no começo. Depois de um tempo você acaba pegando o jeito, né? Vale lembrar também que se o titã for grande demais, você pode cortar os membros menores dele, como perna, braços e etc, para que aí sim você possa atingir a nuca, que no caso é a única maneira de matar um titã. Esses cortes eles têm um efeito muito mais estratégico do que efetivo, né, no caso, porque cortar a perna de um titã, cortar um braço, tanto faz, não adianta em nada. É como se fosse um zumbi, entende? Você pode cortar tudo nele, pode atirar em qualquer parte do corpo, mas se você não atirar na cabeça, ele não vai morrer. Aqui os titãs funcionam da mesma forma, só que substitui a cabeça pela nuca, né? No caso você tem que arrancar a nuca, eu não sei muito bem como funciona, mas é algo desse tipo, pegando o princípio, né? E como dito anteriormente, o game ele é bastante confuso no começo, por isso mesmo, para nos ajudar no começo com essa confusão, o game ele trabalha com um sistema de mira automático, que é bastante eficaz, né? E permite apontar em 5 partes do corpo diferentes, no caso. Lembrando que todos os pontos, tirando a nuca, são estratégicos. Dependendo do titã que você pegar, ele pode ser inquieto e ficar pulando, se movendo o tempo todo. E isso às vezes pode irritar demais, porque obriga você a se movimentar para tentar encontrar um ângulo certo para acabar com ele. E isso não afeta apenas o seu humor, né, mas também seu equipamento, porque quanto mais o titã for inquieto, mais gás você vai ter que usar para se mover mais rápido para acompanhar ele. Ou seja, o gás não é infinito e ele é bastante útil, e você vai provavelmente acabar gastando tudo. No game também é possível encontrar alguns companheiros, é possível recrutar desde NPCs a personagens do anime principal, né? Que são o personagem principal no caso.
mas na real esses parceiros servem principalmente para distração do inimigo, ou para dar mais dano a um oponente resistente, como chefe ou titãs especiais. Depois de um tempo, nossos personagens vão acumular um poder numa barra especial, né, que permite invocar um ataque com outros personagens, que, mano, é muito útil no game, principalmente quando você está enfrentando um chefe. Basicamente, eu falei isso na minha gameplay, né, logo quando eu vi, quando eu comecei a jogar, eu falei isso na hora, que o game ele basicamente funciona como se fosse um Destiny Warrior, onde temos aí um campo cheio de inimigos e nossos companheiros. Temos aí duas vidas exibidas na tela, que são, no caso, a vida dos grupos, e conforme você vai fazendo o que é pedido, vai matando os titãs, a vida desse grupo, que no caso são as dos titãs, vai abaixando. Assim que essa vida estiver na metade, um chefe final irá surgir e poderá ser confrontado. Basicamente, toda a fase que você for passar vai seguir essa base, tendo aí algumas pequenas alterações, alguns momentos com cutscenes e etc. Agora, falando do meu veredito final, né? Sim, eu tenho que dizer pra vocês, cara, nos primeiros momentos, os combates, mano, eles são magníficos. Tudo aquilo que você espera de um game de Attack on Titan realmente foi muito bem adaptado nessa parte. Porém, passando algum tempo, né, começa a se tornar algo muito repetitivo, cara, algo muito ruim. Você passa por várias fases, faz as mesmas coisas sempre, né? E chega no chefe, é o mesmo cara, quase sempre é o mesmo chefe, né? Basicamente, além dos chefes do anime mesmo, né, originais, como a Titã Colossal, Titã Encoraçado, N, etc, né, temos 3 ou 4, sempre vai repetindo esses 3 e 4, né, e isso, cara, de uma certa maneira enjoa demais. Também, entre as missões, nós iremos caminhar numa pequena área, onde podemos adquirir equipamentos novos, melhorar alguns atributos e etc, e isso não funciona muito bem, porque praticamente não acrescenta em nada no game, cara. Como os chefes eles são basicamente os mesmos, só muda algumas coisas, né? Você não sente a necessidade de fazer isso, de fazer esse update nos seus equipamentos, sabe? E para ganhar esses recursos, para fazer essas melhorias, basicamente o que você tem que fazer é ficar repetindo as missões até conseguir um certo número de pontos. Eu não lembro se era pontos ou algo do tipo, mas de uma certa maneira, cara, isso torna o game ainda mais repetitivo, né? Além disso, como já falado, né, temos o modo Titã, onde se tornamos um Titã em alguns momentos com o personagem Eren. Eu sinceramente achei muito mais divertido jogar na forma humana, achei muito pouco interessante o sistema de combate no modo Titã. Na verdade, mais uma vez ele é bem repetitivo, né? Então, com tudo isso esclarecido, eu acho que a melhor nota para jogabilidade é 7. Em questão gráfica, os gráficos do game, apesar de não ser do tipo nível Naruto Storm 4, né, por exemplo, ainda assim eles são muito bons, cara. As animações realmente me impressionaram bastante, apesar de eu ter muito preconceito sobre adaptações, né, porque no game a gente sim tem uma boa adaptação, tem boas animações, mas ainda assim eles não botam todas as cenas que tem no anime, por exemplo. Então, quem já viu o anime, vai jogar, fica tipo, pô, cara, isso poderia ficar melhor, poderia ficar mais épico, né? E eu odeio ter essa sensação, cara, de diferença. Eu sentia muito isso nos games antigos do Naruto, que literalmente cagavam na história. E hoje em dia com o Storm 4, apesar de não ter muita coisa fiel ao anime, eu fiquei muito satisfeito, cara, com o trabalho que eles entregaram. Outra questão que me incomodou bastante foi a fluidez. O game roda muito bem em 60 frames, porém em certos momentos ele dá aquela vacilada no frame rate, né? Outro fato que eu tenho muito a reclamar é sobre a questão dos cenários e os inimigos, como é a interação entre eles, que, mano, é horrível. Basicamente no game tudo é possível destruir, ainda mais quando você está na forma de titã. Você encosta em uma coisa, ele simplesmente desmonta, destrói. Isso de uma certa maneira é muito foda. Porém, não somente você pode fazer isso, mas como também seus inimigos, cara.
quando um resolve destruir as coisas, quase sempre ele fica preso entre os prédios, entre os entulhos e etc. E isso atrapalha muito, cara. E isso não só atrapalha a questão gráfica, porque fica feio, né, de ver, mas também tem impacto direto na jogabilidade, porque muitas vezes você está enfrentando um chefe, ele afunda no chão, já aconteceu isso comigo uma vez, e você não consegue alcançar ele, cara. Por isso eu acho que a melhor nota para se dar aos gráficos é 7 também. Em questão de áudio, bom, nessa parte eu acho meio impossível reclamar, né? Toda análise que eu trago aqui no canal, eu sempre falo isso, que hoje em dia, em 2016, é quase impossível, por mais merreca que o game seja, ele ter a parte sonora ruim. A dublagem do game, ela é excelente, ela contém a mesma dublagem do anime original, no caso em japonês, e ela é magnífica, muito boa. A trilha sonora do game, ela não é a original, igual ao do anime, por exemplo, porém isso não faz dela ruim. Dá pra ver que os caras eles pegaram a trilha original, né, no caso do anime, e se basearam nela. Por isso, quando a gente ouve a trilha, por mais diferente que ela seja, dá pra sentir uma semelhança, e por isso eu acho que a melhor nota para se dar para o áudio é 7. Bom pessoal, chegamos à parte de mais importância de todo o vídeo de análise, as notas. Eu acho que não precisa de cálculo, afinal cada categoria recebeu a nota 7, então é nota 7 para o game, mais do que justa essa nota, né, claro. Attack on Titan Wings of Freedom é um bom game e com certeza agrada aos fãs da saga, porém eu não acho que seja uma boa para quem não gosta do anime ou então do mangá. Pode até ser, mas na minha visão, cara, não rola. Mas pra quem é fã, cara, o game ele tem muita coisa, tem muita informação sobre os personagens, vídeos, trilhas sonoras e etc. E isso é algo feito por fã mesmo, né, no caso. Mas ele peca principalmente no combate, que são muito repetitivos. Eu não só demorei pra zerar ele porque eu tava jogando um monte de game ao mesmo tempo, mas também demorei porque eu tinha enjoado dele, cara. Eu simplesmente não tava com vontade de jogar ele. Então, se vale a pena comprar o game, sim, na minha opinião, pode comprar, mas compra sabendo na sua cabeça que esse game provavelmente você vai jogar, vai zerar e vai enjoar. E na minha opinião, ele é um daqueles games que você vai jogar uma vez na sua vida e nunca mais vai jogar. Isso, claro, é minha opinião. Deixa aí sua opinião aqui nos comentários, que claro, vai ser ótimo ouvi-la também. Bom galera, então foi isso, esse foi mais um vídeo aqui pro canal, espero que tenham gostado. Bom, essa foi mais uma análise, digamos, atrasada, né? Eu não costumo demorar assim para fazer as análises, porém eu realmente estava sem tempo, estava jogando um monte de games também, né? Mas consegui finalizar essa análise finalmente, né? Semana que vem, se tudo der certo, temos a análise de One Piece, que também tá super atrasada aqui no canal. Então foi isso, se você gostou, ainda não é inscrito, se inscrevam para não perder nada, deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo ok, e também não esquece de comentar aqui embaixo, que isso me motiva bastante, beleza? Um grande abraço para todos e falou!